Boa noite, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Deus é contigo, que Ele possa estar ministrando na tua vida através desta palavra. É sempre um motivo de alegria, de gozo na minha alma poder estar aqui compartilhando uma palavra de Deus com você. Nesta noite eu quero compartilhar mais um texto bastante conhecido nosso, hoje um pouquinho mais cedo, são 21 horas e 20 minutos, né? Louvado seja Deus por este momento. E o texto que eu quero compartilhar com você nesta noite se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Iremos ler aqui 6 versículos da palavra de Deus, 6 versículos, mas iremos trabalhar no verso de número 6. Nós vamos estacionar ali no verso de número 6 e, segundo a vontade do Espírito Santo, iremos passear para lá e para cá na Bíblia, segundo a vontade dele. Amém? O subtítulo desta mensagem é assim: O vaso do oleiro e a penitência do povo. E o verso 1 diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Verso 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, verso de número 6, onde nós iremos trabalhar: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em espírito de oração, nós oramos para que Deus alcance a tua vida através desta palavra. E é um texto, queridos, muito conhecido nosso, a gente ouve muitas ministrações dentro desse capítulo 18 de Jeremias, mas a aplicação para a minha vida e para a tua vida nesse texto trata-se da misericórdia e do poder de Deus para transformar, para restaurar e para restituir. Observamos que Deus fez com que Jeremias contemplasse o oleiro fazendo ali o vaso na roda, fabricando, formando ali o vaso do barro. De repente, esse vaso cai, digamos assim, e quebra. Mas o oleiro não desiste desse vaso. E ele torna a fazer dele outro vaso segundo a sua vontade, segundo o teu querer. E é feito esse vaso. Mas o interessante de tudo é nós compreendermos o porquê dessa revelação de Deus a Jeremias. Todos nós sabemos que Israel, o povo de Deus, sempre foi um povo muito oscilante. Na Antiga Aliança, no Velho Testamento, um povo que oscilava demais. Um dia estava buscando a Deus, outro dia tinha virado as costas para Deus, um dia estava adorando a Deus, outro dia estava adorando outros deuses, um dia estava santificando a tua vida, outro dia estava vivendo de forma dissoluta, ou seja, um povo que oscilava muito. Mas diferente do homem, Deus revela aqui que ele não desiste da tua obra, que ele não desiste daquele que ele chamou, daquele que ele escolheu, daquele que ele separou. E quando no verso de número 6, quando ele chama a atenção de Jeremias para si, porque no verso 5 diz, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, no verso 6 Deus revela a Jeremias de que forma? Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro?
Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, o povo estava vivendo de forma que estava entristecendo o coração de Deus. E volto a repetir, mas Deus não desistiu do teu povo. Deus, ele não abre mão do teu povo. E o desejo do Senhor é restaurar. O desejo do Senhor é levantar este povo, transformar este povo. E quando ele diz para Jeremias, assim como você viu que o oleiro fez, daquele vaso que caiu e quebrou, ele fez um outro vaso, segundo lhe pareceu bem fazer, ou seja, ele fez do jeito dele, da forma dele. Não poderei eu fazer esta mesma obra? Ó casa de Israel. Ou seja, Jeremias, não desista, não desanime. Eu posso e vou transformar esse povo. Porque Jeremias era um homem que se preocupava, ele pregava, ele subia para pregar a palavra de Deus, e quando ele descia, surgia um tal de um profeta, se não me falha a memória, Ananias, falando que tudo que ele havia falado era mentira, mas nem por isso ele deixava de pregar a palavra de Deus, nem por isso ele deixava de anunciar a palavra de Deus, o juízo de Deus, na época, como vinha anunciando. E para mim, para você, nesta noite, queridos, às vezes nós olhamos para uma pessoa, ou até mesmo para um familiar nosso, um parente, um filho, uma filha, que estava muito bem, tá? Nós criamos ali no caminho do Senhor, de repente virou as costas para o Senhor. E as pessoas falam assim, olha, seu filho está assim, está assado, seu marido está assim, está assado, sua esposa está assim. Mas a gente precisa entender que o Deus que formou aquela vida é o Deus que conhece tudo dela, ele pode restaurar quando ele quiser. Assim como o oleiro fez daquele vaso que quebrou um outro vaso, segundo lhe pareceu bem fazer, assim o Senhor. Nós não podemos esquecer que enquanto nós estivermos na terra, nós vamos viver um dia após o outro sendo trabalhado e aperfeiçoado pelo Senhor. Nós não somos perfeitos, nós não estamos prontos. Todos os dias Deus trabalha em alguma área da nossa vida, tirando alguma coisa ruim da nossa vida. E tem aqueles que quebram, tem aqueles que se apostatam da fé, mas a realidade é que Deus não desiste dele. Deus não desiste dele e quer que eu e você venhamos amá-lo de forma que não venhamos também desistir, ou seja, nós como crentes em Cristo, nós não podemos aceitar a falência do nosso irmão, a falência da nossa irmã. Ainda que ele escorregou e caiu, que sejamos aquele que vem estender as mãos para levantar, para erguer, que nós sejamos o próximo a se aproximar, que nós sejamos o segundo, pois a Bíblia diz que não é bom que seja um, mas que seja dois, porque se um cair, o outro vai estar de pé para levantar, e que nós venhamos estar sempre de pé, disposto a erguer aquele irmão que, por alguma razão, parou no meio do caminho, desistiu de caminhar. É momento de exercermos o ministério da reconciliação. É momento de olharmos para nós e entender que somos embaixadores da parte de Cristo, nós somos embaixadores, somos autoridade do céu na terra. Nós somos autoridade do Senhor Jesus. Nós somos aquele que Ele quer nos usar para arrancar aquilo que Ele não plantou. E às vezes, nós, ao invés de estendermos as mãos, nós o abandonamos. Nós deixamos de lado, como se nós fôssemos alguém perfeito. E precisamos entender, querido, você que está aí ouvindo esta palavra, mesmo você que ainda não teve um encontro com Cristo, você que de repente está falando assim, eu não estou entendendo, eu não sou crente, eu não sou evangélico, mas de repente, alguém da tua família que já não é mais o mesmo,
Alguém da tua família que se perdeu e todos dizem para você que ele não tem jeito, que ela não tem jeito. Existe um Deus que restaura. Existe um Deus que transforma. Existe um Deus que é poderoso para transformar vidas. Se você olhar na Bíblia, nós vamos encontrar pessoas rejeitadas pela sociedade, mas recebida por Deus, recebida pelo Espírito Santo e transformada pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode mudar a história. Esse é o Deus do qual eu estou falando para você. O Deus que tem poder para restaurar uma nação, para restaurar uma família, para restaurar um casamento, para restaurar a tua saúde, para restaurar a tua vida financeira. Um Deus que é poderoso para mudar a história, literalmente. Não há impossível, não houve, não há e nunca haverá impossível para esse Deus. Esse é o Deus que faz da estéril mãe de filhos. Mãe de filhos. Esse é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Esse é o Deus que parou a correnteza do Jordão. Esse é o Deus que fez com que um homem chamado Pedro caminhasse por sobre as águas, ainda que ele afundou depois porque olhou para as águas, mas ele caminhou por sobre as águas, sobre a palavra desse Deus. O que ele não pode fazer na tua vida? Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Dele é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há pertence ao Senhor. Então, querido, olha para o teu casamento, ainda que você entenda que está fracassado, está ruim, já não é mais o mesmo, ore a esse Deus, busque, entregue nas mãos dele, fala: Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, restitui a união da minha família, dos meus parentes. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus, ele tem prazer em restaurar. Ele tem prazer em transformar vidas. Volto a repetir, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos falar de um homem chamado Saulo, que quando teve o encontro com Cristo, teve a tua vida transformada, o teu nome mudado, que veio a chamar Paulo, e Deus o enviou a pregar aos gentios, a anunciar Cristo aos gentios. E este homem, quando nós falamos deste homem hoje, nós falamos de um homem que abriu mão da tua vida para viver no seu dia a dia o evangelho do Senhor Jesus, para declarar para aqueles que o ouviam que Deus, o maior desejo de Deus era transformar vidas, salvar almas. Então não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da tua família, não pense que é o fim, não. Quando nós pensamos que é o fim, na realidade é o início da grande obra de Deus na nossa vida. E às vezes na nossa família. Quem tem propósito precisa entender que existe processo. Se tem propósito, tem processo. Se tem projeto, tem processo. Não tem jeito, queridos. Mas bom é o Senhor para aqueles que confiam nele e que esperam nele. Não desista da tua família, não desista do seu ministério. Por mais que aconteceu, seja lá o que for, você escorregou, você caiu, você pecou, você fez isso, fez aquilo, mostre quem entre nós não peca. Quem entre nós? Louvado seja Deus. Deus é poderoso para mudar a minha vida e mudar a tua vida. Deus não desiste de você. Apesar da impenitência do povo, da obstinação do povo em pecar contra Deus, o desejo de Deus era restituir, restaurar aquele povo, refazer. Nós lemos no livro de Ezequiel, no capítulo 36, a partir do verso número 26, Deus falando que ia trazer o povo de volta, ia tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, para que ouvisse e compreendesse a tua palavra. Deus ia restaurar, querido.
porque é o povo de Deus. Se você faz parte deste povo, não importa como você está, Deus quer restaurar a tua vida. Se você não faz parte deste povo, não importa como está a tua vida, Deus é poderoso para mudar a tua vida. Deus é poderoso para trazer de volta aquilo que se perdeu. Não desista. Não desista, esta é a palavra, não desista. O vaso caiu e quebrou, mas o oleiro não desistiu e tornou a fazer dele um outro vaso, segundo lhe pareceu bem fazer. Deixa Deus trabalhar na tua vida, porque Deus não desiste de você. O processo de restauração pode até doer, mas ele é o oleiro, ele sabe o que faz. O barro é de qualidade, ele trabalha com barro de qualidade. E no amassar pode até doer, sim, mas ele vai fazer um vaso de honra para o louvor da tua glória. Que esse vaso seja o teu filho, o teu marido, a tua esposa, seja um ente querido, seja um parente, um vizinho, seja aquele irmão que não tem ido mais nos cultos, seja aquela irmã que está desanimada, que não tem tido força para caminhar, que as nossas orações sejam contínuas em favor dessas pessoas. Queridos, esta é a palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite. O oleiro não desiste de você. O oleiro não desiste da tua casa, da tua família. Então, querido, não desista também. Não desista também. Ore, persevere, confie. Não armazene palavras que você ouve contra a tua família, não. Quando falarem que eles não têm jeito, ainda que você não queira pronunciar a palavra, lá dentro de você, brada para você mesmo. Meu filho é de Jesus, a minha filha é de Jesus, a minha casa é de Jesus, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra possa transformar a tua casa, o teu casamento. Possa restaurar o respeito de ambos, um para com o outro, no teu casamento, na vida a dois. A compreensão, o diálogo. Que Deus faça isso na tua casa e na tua família, em o nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que seja sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças